Eu invoquei um anjo. Primeiro de novembro de 2019. Finalmente consegui revisar o livro que o vovô escreveu. No começo, eu pensei que o título fosse uma piada, mas uma vez que eu entrei nele, sim, chamá-lo de Guia Iniciante de Bruxaria fazia sentido. Quero dizer, há todo esse nicho de mercado para Wicca, bruxaria, cristais curativos e outras merdas do tipo. Por que não tocar no lado masculino dele? Eu vou tentar um feitiço ou dois para ver como é. 2 de novembro de 2019. Meu Deus, essa coisa é real. Não tente isso quando você estiver bêbado. Eu cometi um erro com o ritual e agora tem um cara com uma auréola e asas me seguindo. O cara é pior que a mamãe. Então, Julie, eu vou avisar o vovô pra não espalhar esse livro lá fora. 9 de novembro de 2019. O cara da auréola tá aqui há uma semana e se recusa a ir embora. Continua dizendo que vai conceder todos os meus desejos, mas sem pecados. Você deve achar que pedir uma pizza de frutos do mar já estava de bom tamanho, mas aparentemente é roubo, e comer camarão é um grande não na Bíblia. Nós entramos num acordo sobre um vegetariano e eu pedi da maneira normal. Não é muito para um desejo que ambos concordamos. Ele tá trabalhando na coisa da paz mundial. 17 de novembro de 2019. O vovô tá indo em frente com o contrato de publicação do livro. Aparentemente seu público-alvo é muito mais nichado do que eu pensava. O cara que parece um anjo tem me arrumado uns encontros às cegas desde que eu pedi isso. Eu quero que a garota mais gostosa do mundo se apaixone por mim. Ele fica me incomodando sobre isso, se esforçando de ambos os lados para que as coisas deem certo. Até se torna invisível e cuida do meu encontro para ter certeza de que eu ajo do jeito certo. Aparentemente eu até respiro errado. Aprendi que banir feitiços não funciona em anjos, nem em ataques de raiva, violência física ou peixes. Enfim, nem pergunta. 20 de novembro de 2019. Ele disse que veio com algo que nos dará paz ao redor do mundo. Temporariamente, é claro. Mas funcionou antes, e ele finalmente recebeu o sinal verde do cara lá de cima. Eu só não faço ideia do que essa tal de Covid significa. A única coisa que importa. Eu estou cercado por cadáveres. Pessoas que eu conhecia. Pessoas com quem eu me importava. Por horas, sentei-me na quietude desse supermercado com um matadouro e esperei. Os rosnados e gemidos do lado de fora aumentavam e diminuíam à medida que cada onda passava. Ondas de ex-amigos, ondas de estranhos que eu nunca tive a oportunidade de fazer amizade. Potencial ilimitado, corroído pelos estragos da peste. Depois de algum tempo, o movimento começou. Corpos, partes de corpos, não importava. Aquilo que uma vez foi animado, estava reanimado. Uma cabeça decepada piscou e abriu a boca. Uma poça de vísceras convulsionou em espasmos peristálticos. Uma pilha de pontas dos dedos, das mãos e dos pés se mexeu. E cadáveres mais ou menos inteiros ficaram de pé. Dylan começou a se contorcer no meu colo, ainda vazando. Seu balido, que havia sido interrompido por seu pai há 80 minutos, recomeçou. Foi mais baixo, mais gutural. O nervo óptico que se projetava da órbita do olho esquerdo batia molhado contra sua bochecha macia. Meu menino estava acordado, e meu último ato como mãe dele seria alimentá-lo. É para isso que eu estava aqui. Não importa a forma em que ele estivesse. Coloquei meu polegar em sua boca e esperei que seus dentes pequenos e afiados afundassem. A sua língua fria cutucou o dedo, mas sua mandíbula não se fechou. Ele não mordeu. Falei com ele, encorajando-o a seguir em frente.
Ele balançou a cabeça e tentou cuspir meu polegar. Eu persisti. Dylan vomitou uma espuma rosada de sangue e leite materno na minha mão. Nada ainda. 3 dos corpos reanimados começaram a cambalear em nossa direção. Eu sabia que se Dylan não fosse ser o único a me transformar, eles o fariam. Mas eles me despedaçariam, assim como os outros fizeram com o seu pai enquanto eu estava trancada no banheiro. Comecei a entrar em pânico. Eu não queria ser dilacerada e deixar Dylan sozinho para se contorcer pateticamente no chão do supermercado para sempre. Os 3 estavam praticamente em cima de nós. Eu falhei. Seus dentes estavam chegando. Uma imagem de Dylan lutando no emaranhado seco de minhas entranhas, se contorcendo daqui a 6 meses, trouxe um soluço involuntário. Eu implorei para ele me morder. Ele apenas rosnou e engasgou. O primeiro se moveu para morder, então ele parou. Ele me encarou, os dentes batendo repetidamente, babando cacos de esmalte. Sangue e saliva no meu ombro. Os outros 2 fizeram o mesmo. Então eles se viraram e foram embora. Nada. Eles não me queriam. Uma onda de alívio combinada com confusão e tristeza. Meu garoto também não me queria. Ninguém queria. O tempo passou e ondas de mortos frescos entraram no supermercado. Eles me inspecionaram e, como os outros, me rejeitaram. Desisti de tentar fazer Dylan me morder. Ele nunca tinha comido nada tão sólido antes em sua vida. Eu sabia que era inútil. Ele parecia contente em se debater e se mexer e vazar aquela coisa e esfriar. Durante os momentos de silêncio entre as ondas, ouvi um choro suave. Eu sabia quem era. Quando eu estava correndo para fora do banheiro, após o ataque inicial para verificar Dylan e meu marido, eu vi uma jovem funcionária de uma loja se fechando em um pequeno armário, perto do departamento de flores. Dylan babou e moveu a sua mandíbula quando os sons da adolescente encontraram seus ouvidos. Fazia horas desde que ele tinha comido. Foi então que percebi o que tinha que fazer. É o que qualquer mãe faria por seu filho. Alguns minutos depois, eu tinha o controle dela. Ela foi fácil o suficiente para ficar inconsciente, fácil o suficiente para amarrar. Mas eu sabia que se ela se transformasse, Dylan não iria querer comer mais. Ela gritou muito alto quando eu cortei um pedaço de sua panturrilha. Coloquei na boca de Dylan. Ele tentou mastigar, mas era muito complicado. Ele não estava acostumado a algo tão sólido. Suspirei e olhei nos olhos do meu filho. Tirei o pedaço de sua boca e cortei um pedacinho fresco. Depois que eu mastiguei e cuspi em sua boca, eu poderia jurar que ele sorriu para mim. E foi aí que eu soube que nossa conexão mãe e filho não estava quebrada. Mesmo que o resto do mundo não me quisesse, Dylan ainda queria. E essa é a única coisa que importa. A carne é uma dádiva. O som de mastigação e lábios molhados estalando me acordou do meu sono. Sentei-me na cama e esfreguei o borrão dos meus olhos. Os outros meninos estavam curvados no canto durante uma refeição, como um bando de leões. Edward espiou por cima dos ombros da alcateia. Jacob, você quer um pouco? Ele sussurrou, enquanto o sangue escorria por seu queixo. Quem é esse? Perguntei. É um Michael. Ah, é uma pena. Ele era um bom garoto. Sim, mas ele não comia a carne. Não sobrou muito dele, só alguns órgãos.
sem gordura. Michael realmente era um bom garoto. Ele tentou mesmo resistir para apaziguar o mestre, mas ele não comia a carne. Quando um de nós morria à noite de doença, exaustão pelo calor ou de outra forma, não podíamos desperdiçar a carne. Tem algum fígado sobrando? Era o meu favorito. Shamus virou para o lado e me jogou a outra metade do fígado de Michael. Tinha muitas marcas de dentes, mas serviria. Devorei pedaços grossos dele o mais rápido que pude. Fazia pelo menos 2 semanas desde que comíamos a carne. O mestre só nos dava uma colher de aveia por dia. Não era o suficiente para sobreviver. Costumávamos obter mais aveia, às vezes até uma maçã, mas depois que alguns meninos tentaram escapar da fazenda na primavera passada, o mestre limitou nossas rações. Fizemos o que tínhamos que fazer para sobreviver. A carne era uma dádiva. A minha barriga estava cheia, uma sensação que você nunca conheceu. Era tão incrível até você estar morrendo de fome. Eu tinha acabado de voltar para dormir um pouco mais antes do trabalho começar quando ouvi as sirenes. A princípio longe, mas depois cada vez mais perto. Todos nós pulamos. O que poderia ser? Ouvi gritos, o rugido de um megafone. Depois, tiros. O tiroteio irrompeu do andar de cima por um momento. Depois, o silêncio. Passos. Então, um estrondo na porta do porão. Vimos conforme o umbral tremia com a força até ser aberto. Homens de capacete e colete à prova de balas inundaram a sala. Alguns deles se engasgaram com o cheiro, e um vomitou no chão depois de ver Michael. Um homem de terno se aproximou de mim e se ajoelhou, colocando um braço no meu ombro. "Tá tudo bem, filho. Você está seguro agora." Eu desabei e chorei em seus braços enquanto ele me carregava para uma ambulância do lado de fora. Passei o resto da minha adolescência em um lar adotivo, mas não me importei. Era muito melhor do que o porão do mestre. Minha vida é ótima. Tenho um apartamento, um peixinho dourado e até uma namorada. Trabalho em uma cozinha e pretendo me tornar um chefe. Ou talvez um açougueiro. Eu sempre gosto de estar perto da carne. A carne é uma dádiva.